Vamos então, irmãos, como é nosso hábito, começar por ler alguns versículos do capítulo 1 onde nós nos encontramos da carta aos Colossenses. E no capítulo 1 da carta aos Colossenses, eu peço ao nosso irmão José Balroado para vir aqui ler, se faz favor. Colossenses capítulo 1, e vamos ler desde o versículo 1 até ao versículo 14. Ora, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus, em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou, também, o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Graças a Deus. Queres dizer alguma coisa? Não. Obrigado. Não sei se o Dário quer dar os pensamentos já? É? Está bem. Então vamos para a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Hoje vamos entrar no versículo 12, se bem que já referimos alguma coisa no versículo 12 no estudo anterior. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o versículo 12, pois, que diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Eu gostaria de dar aqui alguns pensamentos só apenas sobre o dar graças ao Pai. Não percamos o contexto. E Paulo estava a orar, entre outras coisas, não é? Para que eles fossem cheios de conhecimento da sua vontade, lembram-se? Versículo 9, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para poderem andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados, orava para que estivessem fortalecidos, portanto, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. E depois, no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Eu, se calhar, vou começar por aqui. Reparem na harmonia e na lógica do discurso do apóstolo ao escrever estas palavras, dizendo e referindo a oração que fazia por aqueles crentes. E então ele orava para que eles tivessem paciência e longanimidade, como vocês viram, com gozo. E a paciência e longanimidade pressupõem dificuldades. Porque se a coisa não for difícil, não é preciso ter paciência. Se a coisa não for difícil, não é preciso longanimidade. Nós só temos que revelar paciência quando somos postos à prova. Só precisamos de revelar a longanimidade quando estamos debaixo de grande pressão. E quando falamos em prova e pressão, falamos em tribulação. O que é curioso, e nós já falamos sobre isso, é que é possível ter gozo, apesar
das tribulações. E porque é possível ter gozo apesar das tribulações, podemos ter paciência. E podemos ter longanimidade. E eu quero que vocês reparem que a ideia é: nunca pensem numa coisa má como sendo má em si. Para o crente, uma coisa má pode e deve converter-se numa coisa boa. Depende da atitude que nós temos em relação ao que nos acontece. E, portanto, ele diz que, fala aqui em ter paciência e longanimidade. Ter paciência e longanimidade, que aborrecido, que chatice. Tem que ter, com aquela ideia, com aquela cara triste, tem que ter. Não há volta a dar, não há alternativa. Tem que ter paciência, tem que revelar paciência, tem que revelar longanimidade. Não, ele diz, tendo paciência e longanimidade, com gozo. E depois diz ele assim no versículo 12, alinhando o pensamento, dizendo, dando graças. Aquilo que nos acontece é para agradecermos. Nós só agradecemos aquilo que é bom, certo? E então, como é motivo de nós agradecermos, estamos contentes. Estamos contentes porque aquilo que nós estamos a passar é motivo de gratidão. Nós precisamos de olhar para as dificuldades da vida, para as contrariedades, para as tribulações. Precisamos de olhar como coisa boa pela qual possamos dar graças. Não é dar graças. Nós não somos. Deus não nos fez masoquistas, nem quer que sejamos masoquistas. Irmos dar graças por coisas que são más. Não é isso que Ele quer. O que Ele nos ensina na sua palavra é que as coisas boas contribuem para bem dos que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para bem dos que amam a Deus. E por isso o crente pode passar por grandes dificuldades e ainda assim ter serenidade, ter paz, ter alegria e ter um espírito agradecido. Se há pessoa que revela isso, como vocês sabem, é Jó, no Velho Testamento. Sabem por aquilo que ele passou, por muitas dificuldades. E, no entanto, ele disse aquela célebre frase, como vocês sabem, recebemos os bens de Deus e não havemos de receber os maus. Ou seja, se pelos bens nós agradecemos, diz ele, ainda mais pelos maus. O que não é muito normal este tipo de discurso, não é? Isto é discurso mesmo de crente que anda com Deus. E é mesmo discurso de homem único na terra. Porque todos os outros homens não falam desta maneira, nem pensam desta maneira. Mas Deus tinha dito acerca dele que na terra não há ninguém como ele. E, portanto, só mesmo alguém que não há ninguém como ele é que pode dizer, se recebemos os bens e damos graças, muito mais devemos dar graças pelos males que recebemos. O que significa que os males que recebemos são melhores do que os bens que recebemos. E é muito importante nós termos esta noção. Termos a noção de que as coisas boas são para dar graças, não é? Mas também são para dar graças às coisas más. É para dar graças pela refeição, é para dar graças pela comida que comemos, devemos dar graças pela refeição e pela comida que comemos, porque, como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, nós devemos dar graças porque toda a criatura é boa e toda ela deve ser recebida com a ação de graças, não é? Mas este mesmo apóstolo, que agradece toda a criatura que é boa, e estamos a falar de gratidão por coisa boa, revela um espírito agradecido na prisão. Por coisas que não eram boas. Mas que se transformaram em coisas boas. Porque as prisões dele fizeram com que o Evangelho fosse mais longe. E fizeram com que estas cartas preciosas chegassem até nós hoje e muitas outras bênçãos que aconteceram então e agora, e que ainda vão acontecer no futuro, tenham acontecido. Portanto, nós nunca analisemos as coisas por elas em si, mas tenhamos sempre os nossos olhos em Deus, que não permite que nada nos aconteça, ou melhor, nada nos acontece sem que Ele permita. E, portanto, se nada nos acontece sem a sua permissão, nós podemos descansar e confiar nele, sabendo que Ele cuida de nós e está-nos a abençoar. E a bênção dele pode passar por coisas que nós consideramos boas e pode passar por coisas que nós consideramos más e que, por vezes, só mais tarde é que compreendemos como é que aquilo foi bom. Eu podia-vos falar de muitos exemplos de experiências dolorosas, bem dolorosas que alguns têm passado, que na altura aquilo foi muito doloroso para eles e mais tarde o testemunho deles foi de que bom que foi eu ter passado por aquilo, que lições que Deus me deu e que coisas boas me advieram daquela experiência por que passei.
E, portanto, isto é muito importante, nomeadamente até para nós podermos ajudar outros. Muitas vezes, as experiências que nós passamos são importantes, porque depois vamos encontrar na vida alguns que passam por experiências semelhantes e nós podemos chegar ao pé deles e encorajá-los com a mesma consolação com que nós próprios fomos consolados. E não há ninguém que tenha mais autoridade para poder ajudar alguém em dificuldade do que aquele que passou pela dificuldade e a superou. E, portanto, não percamos isso de vista. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção, em primeiro lugar, portanto, para o alinhamento do pensamento de alegria e gratidão. Portanto, ele diz, com gozo, e por isso damos graças a Deus no versículo 12. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, antes de fazer referência em relação a isso, eu queria dizer o seguinte. Este pensamento que eu acabei de dar pode-se traduzir naquilo que alguns sabiamente disseram, que é, não te queixes dos espinhos entre as rosas, mas agradece a Deus pelas rosas que estão entre os espinhos. E esta frase sábia que alguém proferiu é muito instrutora para todos nós. Nós não devemos queixar-nos dos espinhos onde há rosas, não é? Mas devemos agradecer a Deus pelas rosas que estão entre os espinhos. E sabem que nós temos duas alternativas perante as dificuldades. Ou nos queixamos, ou agradecemos. Sabem que quem não agradece, queixa-se. E quem se queixa, não agradece. Sendo que os que são gratos, nunca se queixam. E os que se queixam, nunca são agradecidos. Isto é um pensamento muito sério para nós considerarmos. Por isso, sejamos sempre agradecidos. Por isso é que a Bíblia diz, em tudo dai graças. E é curioso, porque o apóstolo diz, na carta aos Tessalonicenses, em tudo, não diz por tudo. Há coisas que por si mesmas nós não podemos agradecer, mas podemos agradecer nelas. Porque Deus muitas vezes utiliza até coisas más, que em si são más, que em si não podemos agradecer por elas, mas podemos agradecer nelas, porque são instrumentos que Deus utiliza para o nosso bem. E por isso, em qualquer circunstância, nós podemos e devemos ser agradecidos. Em tudo, dai graças. Lemos na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. Também é muito importante nós, com isto em mente, não é? E Paulo está aqui a orar por estes crentes, dizendo, olha, eu oro por vocês, para que vocês sejam alegres, tenham gozo. É tão bom nós orarmos. Uma das coisas que nós oramos pelos crentes, muitos crentes têm déficit de gozo, de alegria. Uma das coisas que nós devemos orar, às vezes, o que é que vamos orar? Nós precisamos de orar e aprender a orar como está aqui na Bíblia. Uma das coisas que nós devemos orar e pedir ao Senhor é para que o Senhor dê alegria aos nossos irmãos. Talvez alguns estejam tristes. Senhor, ajuda o olhar direito para ver que tem motivos para agradecer, até nas tribulações e nos problemas. Dai-lhes alegria. Senhor, eu oro para que tu lhes des paciência e longanimidade com gozo. Não paciência e longanimidade com espírito de sacrifício e de sofrimento, mas com gozo. E Senhor, eu oro para que eles sejam agradecidos. Senhor, eu oro, eu peço-te para que eles sejam agradecidos, para que não sejam queixosos. Nós às vezes encontramos crentes que se queixam, queixam-se disto, queixam-se daquilo, queixam-se. Cuidado com o espírito queixume. Nunca sejamos crentes queixosos. De que se queixa o homem vivente, diz a Bíblia? Queixe-se cada um dos seus pecados. Não foi isso que o Jonas pregou aqui? No domingo eu já ouvi a mensagem dele. Queixe-se cada um dos seus pecados. Se calhar temos que fazer um exercício maior sobre aquilo que o Jonas disse aqui no domingo e pensarmos nos pecados, na lista dos pecados, e ficarmos assustados com os pecados e queixemos-nos dos nossos pecados. De que se queixa o homem vivente? Queixa-se de tudo e mais alguma coisa. Nós ouvimos de manhã, então o povo português é muito queixoso. Não sei se é só o português, os outros também devem ser. Mas eu estou a falar dos portugueses porque eu sou português. E as pessoas queixam-se do tempo, as pessoas queixam-se da política, as pessoas queixam-se, as pessoas queixam-se de tudo e mais alguma coisa, não é?
E às vezes até, eu ainda no outro dia, agora um dia destes, passou-se qualquer coisa que já não me lembro o que era, mas em que as pessoas queixam-se de uma maneira e de outra. Quer dizer, se não fizerem nada... Ah, já sei. É o facto de andarem a alcatroar as ruas lá no Laranjeiro. Lá no Laranjeiro onde eu vivo, a Câmara Municipal, ou a Junta de Freguesia, não sei quem é que trata daquilo, mas pronto, é o Poder Municipal, andam a alcatroar as ruas, a pôr tapetes nas ruas, e logo viram-se as pessoas e dizem assim, pois, porque estamos em eleições, e por causa das eleições é que eles andam a fazer essa obra, porque se não fossem as eleições eles não faziam, ou seja, as pessoas estão-se a queixar, mas também se queixam quando eles não fazem nada, pois, eles não fazem nada, não alcatroam as ruas, é só buracos nas ruas. As pessoas queixam-se sempre, queixam-se se não fizer, queixam-se se fizer, o problema está no ser humano, já repararam? De que se queixa o homem? Queixa-se de si próprio, está-se agora a queixar dos outros e das outras coisas? E isto, irmãos, deve ser uma grande terapia para nós, um grande ensino para nós. Quando formos surpreendidos a queixar-nos, lembremos-nos, ei, calma aí, campanhas a retinir, estás-te a queixar de quê? Se agradecido. Se agradecido pelos buracos da rua, se agradecido pelo tapete que estão lá a colocar, e por aí fora. Bem, continuando, para eu dar lugar ao outro. Este espírito de gratidão deve reinar no coração do crente. Devemos ser agradecidos, como nós vemos em tudo, em tudo, em tudo. Depois há uma coisa curiosa. Nós, quando chegamos ao céu, vocês sabem qual é uma das características dos habitantes celestiais? São pessoas agradecidas. Para quem diz que vai para o céu e anda-se a queixar, há qualquer coisa aqui que não joga. Portanto, convém a gente habituar-se a sermos agradecidos, porque a atividade lá no céu é gratidão. Eu vou-vos só rapidamente mostrar duas passagens. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 9, nós temos criaturas celestiais, e estamos a falar de criaturas celestiais que nem são humanos, não é? Em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 9, e se estamos a falar destas criaturas que são agradecidas, se elas têm razões para agradecer, quanto mais nós temos. Quanto mais nós temos. No capítulo 4 e versículo 9 lemos assim, por exemplo, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças, as criaturas viventes, que aqui a nossa versão diz animais, mas não são animais, são criaturas viventes. Há outras versões que dizem criaturas viventes. São seres que nem nos passa pela cabeça como serão, nem vale a pena estar a especular, mas são seres celestiais imponentes, e diz que estas 4 criaturas viventes, não é? Versículo 9, davam ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive, portanto, davam graças. Se estas criaturas são agradecidas lá no céu, o que é esperado de mim? Mais, no capítulo 7, mais à frente, e nos versículos 11 e 12, nós lemos assim, e todos os anjos, notem bem isto, os anjos, todos eles, sem exceção, todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostravam-se dentro do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo, sabem o que é que os anjos dizem lá à volta do trono? Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder, ação de graças. Uma das coisas que os anjos todos fazem é ser agradecidos. Ser agradecidos. Um dia eu ouvi um pensamento que nunca mais me esqueço. Quando o Senhor ressuscitou e as mulheres foram ao sepulcro e os discípulos, estavam lá no sepulcro vazio 2 anjos. E diz a Bíblia que um estava à cabeceira, outro estava aos pés. E houve quem dissesse que, evidentemente que é mera especulação, mas não deixa de ser uma lição, que se fossem 2 humanos estavam à briga quem é que ficava à cabeceira. Mas os anjos, um devia estar a dar graças a Deus por poder estar à cabeceira, e o outro estava a dar graças a Deus por estar aos pés. É assim, nós devemos ser agradecidos pela porção que temos. Vocês sabem de uma coisa, e eu ainda ontem fiz uma referência, quando a gente foi lá ao norte, numa conversa qualquer, não sei se com quem, fiz uma referência, não sei se foi à mesa, se que é que foi, fiz uma referência que foi a seguinte, que há uns anos atrás um evangelista de renome estava a evangelizar, uma campanha de evangelização, isto foi no estrangeiro,
e estava acho que era um pavilhão enorme, cheio de gente. E ele várias noites, toda a semana ali a pregar, umas noites após noite. E um dia, quando ele estava na parte da saída a cumprimentar as pessoas que iam saindo, há uma senhora já de uma certa idade, velhinha, que estava muito feliz, muito radiosa no seu rosto, e quando o cumprimentou, disse que se tinha convertido ao Senhor Jesus Cristo com um sorriso muito radiante, toda contente. E vira-se assim o pregador para ela. E qual foi o sermão que lhe tocou? E ela virou-se para ele e disse assim, olha, não foi nenhum, foi esta irmã aqui ao lado, que quando vinha a descer as escadas, me estava a ajudar a descer as escadas para baixo, foi ela que deu cabo de mim. Estão a ver? Às vezes quem está aos pés faz melhor e maior obra do que quem está à cabeça. E nós saibamos dar valor a todos os irmãos que têm valor. Não subestimem o vosso testemunho, por mais humilde que seja, e por vezes o mais humilde que seja, é aquele que Deus usa. E eu não me esqueço disso. Por último, o Senhor Jesus Cristo, não é? O Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem de uma coisa? É impressionante. O meu Senhor é agradecido. É verdade. Nós lemos, por exemplo, acerca dele, quando ele cá estava, não é? Por exemplo, temos uma passagem que diz assim, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai. Agradecido. E nós sabemos de outras passagens, no túmulo de Lázaro, não é? Que ele agradeceu ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. E conhecemos na multiplicação dos pães, como ele orou e deu graças pelos 5 pães e os 2 peixes, antes de realizar o milagre. E temos o nosso Senhor que também revelava espírito agradecido. E para já fico por aqui, depois eu tenho mais para dizer, mas não digo mais nada. Vamos ouvir o que os nossos irmãos eventualmente tenham para dizer. Faz favor. Daniel, Dário, podes avançar. Não podemos perder tempo, porque o tempo é o ouro. Aliás, é mais do que ouro. Vamos então continuar a ouvir o que o Senhor nos tem para dizer. Ok. Eu vou só um bocado mais atrasado, vou no versículo 10, porque ao ler o versículo 10 e ao ler onde é dito frutificando em toda a boa obra, surgiu-me alguns pensamentos de algumas passagens que lembrei-me, em que achei importante destacar que muitas vezes quando nós vemos a Bíblia falar no fruto ou nos frutos, muitas vezes ela destaca a parte de não ser a quantidade de nós fazermos muitas obras, mas não é a quantidade, mas é a qualidade. E a qualidade advém muitas vezes de nós andarmos, não só vivermos no Espírito, como a palavra de Deus diz, mas também andarmos no Espírito. E queria destacar um pouco esta parte, que frutificar em toda a boa obra advém de nós termos sido criados para as boas obras. E podemos ver em Efésios 2:10, onde diz exatamente isto, que nós, Efésios 2:10, um bocadinho antes, quando Paulo está a falar acerca de nós, que somos salvos pela graça de Deus, no versículo 8, por meio da fé, isto não vem de nós, ou não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos nas boas obras, no entanto, no versículo a seguir é dito que nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E a palavra de Deus também reforça mais isto, que nós fomos criados para as boas obras também com um objetivo. Nós frutificamos em toda a boa obra com o objetivo de frutificarmos para Deus. E vemos isto em Romanos, no capítulo 7 e versículo 4, em que lemos Paulo a dizer: o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O objetivo de nós darmos fruto é sempre este, é darmos fruto para Deus. E as boas obras é, de certa forma, a forma como nós frutificamos. Quando Paulo fala de nós frutificarmos em toda a boa obra, isto também advém de nós andarmos no Espírito. Não é por acaso quando Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, em que Paulo fala do fruto do Espírito e não dos frutos, destaca-nos aqui muito a qualidade deste fruto, em que vemos Paulo dizer que a qualidade do fruto do Espírito em que a qualidade do fruto do Espírito era o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E ele mesmo diz que contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto é importante destacar porque muitas vezes nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, mas muitas vezes não andamos com ele. E, para exemplo disto, poderíamos dar exemplos acerca dos nossos familiares. Nós muitas vezes vivemos com pais, com a nossa esposa, com filhos, mas muitas vezes não andamos com eles. Se calhar é raras as vezes que nós andamos com os nossos filhos, com os nossos pais ou com os nossos familiares e mais facilmente nós andamos com pessoas com quem não vivemos. E nós darmos fruto e frutificarmos em toda a boa obra advém de nós não só vivermos com o Espírito Santo, mas também andarmos com Ele diariamente. Advém muitas vezes da oração, nós estudarmos a Sua Palavra e conforme nós passamos e andamos mais tempo com o Espírito Santo, mais nós vamos frutificando para a boa obra. Porque cada vez mais nós vamos assemelhando a Ele, vamos sendo mais semelhantes a Ele em tudo, vamos querer também as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e vamos assim frutificar para toda a boa obra. Era este pequeno pensamento que queria dar, de que cada um de nós frutifique em toda a boa obra, andando sempre no Espírito. Que o Senhor nos abençoe. Algum irmão que queira dar mais algum pensamento? Faz favor. Sim? Então, antes de nós ouvirmos o irmão Alberto, eu só gostava de dar mais um pensamento. Em Colossenses capítulo 2 e versículo 12, e que tem a ver com a oração. Capítulo 2 e versículo 12. Dando graças ao Pai. É muito importante nós aprendermos com o apóstolo Paulo como é que nós oramos. E com o apóstolo Paulo nós aprendemos que normalmente ele dirige sempre as orações ao Pai. Eu digo isto particularmente, como vocês sabem, o nosso Deus é um Deus trino. O Senhor Jesus Cristo é Deus. O Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. No entanto, na divindade existe ordem. E nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer isto. Colossenses, aliás, nós podemos começar em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Epístola aos Romanos capítulo 1, penso que é no versículo 7 e 8. Versículo 8, que diz assim, Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Reparem, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Notem como é que ele, quando dá graças, normalmente como é que ele... Ao meu Deus por Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, na carta a seguir, nós lemos... versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Quando nós lemos na carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, também, que é a carta antes daquela que estamos a estudar, lemos no versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E na carta aos Colossenses, como nós estamos a ver aqui, ele diz, para que possais, dando graças ao Pai.
E, portanto, o que nós vemos nas Escrituras é as orações, e aliás, agora não vamos agora ver as orações todas, mas se nós formos ver as orações todas, nós vamos aprender com Paulo. Deixai-me só dizer aqui um pensamento importante, que é o seguinte. Os judeus já sabiam orar há muito tempo, de alguma forma. Mas os gentios não. O próprio Senhor Jesus Cristo, não sejam como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, etc. Os gentios não sabiam orar, só diziam asneiras na oração. E não sabiam, eram ignorantes, eles estavam presos aos ídolos, à idolatria, e não conheciam a Deus e não sabiam dirigir-se a Deus. Os judeus podiam andar mal, e andavam, mas conheciam a Deus e sabiam coisas acerca de Deus e sabiam das orações. E temos ao longo da Bíblia vários servos de Deus que oravam a Deus e cujas orações estão registadas na Bíblia. É curioso nós termos uma série de orações registadas do apóstolo Paulo, e eu penso que uma das razões porque as orações do apóstolo Paulo estão registadas foi para que os gentios aprendessem a orar e soubessem orar. E nós aqui. E nós faremos bem a olhar para as orações dele, vermos como é que ele orava, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma. E agora estou a falar não no conteúdo, mas estou a falar na forma. E na forma que nós vemos como Paulo orava, ele dirigia normalmente as orações a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz ele também, quando escreve a carta aos Efésios, e eu vou relembrar uma passagem que vocês conhecem, quando ele fala na armadura do crente, a dada altura, ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Portanto, o que nós vemos na parte do apóstolo Paulo é orar ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. E, portanto, nós vemos que cada uma das pessoas da divindade tem, por assim dizer, uma parte clara na questão da oração e na forma como nós devemos orar. Há uma coisa que, pelo menos para mim, é clara, e que é o seguinte: nós não temos nenhuma oração aqui nas epístolas de Paulo dirigida ao Espírito Santo. E, portanto, nós vemos é que devemos orar no Espírito, mas não lemos que devemos orar ao Espírito. E nós devemos ter atenção em relação a isto, porque às vezes vê-se alguns em orações, oram ao Pai, oram ao Filho, oram ao Espírito Santo. E alguns cânticos também, temos cânticos que são autênticas orações ao Espírito Santo. Algumas orações, alguns cânticos até são muito bonitos, e lembro-me de alguns, vem Espírito, vem Espírito. O que é isto? Além de estar errado dirigir uma oração ao Espírito Santo, porque não temos base bíblica para isso, está errada a teologia dessa oração de vem Espírito, porque o Espírito não vem, o Espírito já veio. Se o Espírito de Deus não habita em vós, não sois dele, diz Paulo aos Romanos. E, portanto, o Espírito Santo, para além de já ter vindo à Terra, que é onde ele está, não é? E essa é uma das razões porque o apóstolo nas cartas que escreve aos crentes, saúda sempre da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo e omite o Espírito Santo na saudação, é porque o Espírito Santo não está no céu com o Pai e o Filho. O Espírito Santo neste momento está na terra a fazer a obra que está a fazer, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e conduzindo as pessoas à salvação. O Espírito Santo está cá a fazer uma determinada obra, não está a falar de si mesmo. Portanto, uma das coisas, isto levava-nos a grandes conversas, uma das razões porque os chamados movimentos do Espírito, dos pentecostais, etc., está errado, é o exagero colocado de ênfase ao Espírito Santo. O Espírito Santo está preocupado em glorificar o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está preocupado em exaltar o Senhor Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo é exatamente engrandecer o Senhor Jesus Cristo e promovê-lo e exaltá-lo e dá-lo a conhecer. Nós temos uma figura no Velho Testamento, na história de Abraão e de Isaac, que foi quando Abraão, que é uma figura de Deus Pai, e de Isaac, seu filho, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, ele quis arranjar uma noiva para o seu filho, que era Rebeca. E então enviou o seu servo Eliezer para arranjar a noiva para Isaac. E se Abraão é uma figura de Deus Pai, e Isaac é uma figura do Senhor Jesus Cristo, e Rebeca é uma figura dos crentes da igreja que são salvos, o Eliezer, o servo, é uma figura do Espírito Santo. E vocês reparem que quem foi arranjar de facto a noiva foi Eliezer, o servo. E quando ele chegou lá à terra onde estava Rebeca, não é? Vocês veem claramente que ele não fala dele.
porque senão às tantas ele arranjava a noiva, era para ele, não é? Ele fala é do seu senhor, de Isaac, e impressiona a Rebeca com Isaac. E ele disse, o meu senhor é muito rico. E a Rebeca ficou assim, o teu senhor, fala-me dele. E as riquezas dele. E então, nós vemos o servo a estar preocupado em falar de Isaac, em falar da glória de Isaac, em falar das riquezas de Isaac. E temos ali uma figura admirável do Espírito Santo, na missão e na obra que ele está a realizar. A preocupação dele não é falar de si, não é chamar a atenção para si, mas é falar do Senhor Jesus Cristo. Com isto, o que é que eu quero dizer? Que anulamos o Espírito Santo? Não, de forma alguma. O Espírito Santo é Deus, tão Deus quanto o Pai e o Filho, mas o Espírito Santo tem um papel que a divindade entendeu que ele deveria ter na ação presente, que é de fazer o que ele está a fazer e não chamar a atenção para si. E isto é muito importante. E, portanto, está errado as pessoas orarem ao Espírito Santo e dizer, vem Espírito Santo. Uma das coisas, eu peguei neste exemplo, porque é talvez o mais comum acontecer, é as pessoas dizerem, vem Espírito, e pedem para o Espírito vir. E alguns até pedem poder. Ah, Senhor, dá-nos poder, dá-nos poder, dá-nos poder. Fazem-no com sinceridade, eu sei, mas fazem-no com grande ignorância. Porque se o Espírito Santo não é poder, eu pergunto o que é poder. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo já veio, o Espírito Santo está cá, nós só temos que nos encher do Espírito. Não temos que dizer para o Espírito vir, porque o Espírito de Deus já habita em nós, não é? Fomos selados com o Espírito Santo. Quando queremos, no momento em que queremos no Senhor Jesus Cristo, como lemos na carta aos Efésios, fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E estamos selados com o Espírito Santo até ao dia da redenção, que é uma outra realidade que está ilustrada na experiência do Eliezer, não é? Porque como é que se chamava o sogro Labão, não é? O Labão virou-se para o Eliezer, que era o pai da Rebeca, não é? E disse-lhe assim, olha, Eliezer, ela depois vai lá ter. Olha, vai andando, que ela depois vai lá ter. Estão a perceber? E o servo disse, não, eu não saio daqui sem ela. Ela vai comigo. E ele não saiu dali sem ela. E foi com ela, e foi ele que a entregou a Isaac, quando ele vinha já e encontraram-se ao meio do caminho. Que figura admirável do que o Espírito Santo está a fazer. Ele está a preparar a igreja e não larga a igreja. Nós estamos selados até ao dia da redenção, que é o dia do arrebatamento, em que o Isaac divino, o nosso Senhor, vem da glória e vai se encontrar ao meio do caminho connosco. Isto são figuras de facto admiráveis que nós temos nas Escrituras e que faremos bem a tentar. De qualquer das maneiras, só encontro um exemplo, curiosamente é sobre a ação de graças, do apóstolo Paulo, a agradecer ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, normalmente, nós nunca vemos, isto permite-nos, de alguma forma, dizer que orar ao Senhor Jesus Cristo não é errado. Ao Espírito Santo não temos exemplo. Em relação ao Senhor Jesus Cristo, eu só encontro um exemplo nas Escrituras. Alguns até citam o facto de que Estevão orou ao Senhor quando ele disse, recebe o meu Espírito, mas ali não é uma oração. Ali, o Estevão viu o céu aberto, viu o Senhor Jesus Cristo em pé, e estava a vê-lo e falou com ele. Ele não estava a orar, estava a falar com ele. Certo? É um bocado diferente. Enfim, isto pode ser mais ou menos discutido, mas de facto o Senhor estava visível, o céu estava aberto, ele viu claramente o Senhor e falou com ele. Agora, esta passagem que eu vos vou citar está na primeira carta a Timóteo. Mas eu não acabei. Colossenses 3,17, e já vamos passar ao nosso irmão Alberto. Colossenses 3,17, que diz assim, e notem o que Paulo diz. Paulo diz assim, e é isto que ele ensina. Colossenses 3,17. Ainda me lembro do nosso irmão Alberto Borges, que já foi promovido à glória, nos ensinar a palavra de Deus quando ele nos ensinava e dizer isto que eu vou dizer agora. Ele disse, tem o que é que Paulo ensina? Como é que nós devemos orar? Colossenses 3,17. E quanto fizerdes, por palavra ou por obras, por palavra implica também a oração, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. As orações devem ser dirigidas ao Pai, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como, por exemplo, também vemos ele dizer na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 20,
uma linguagem semelhante quando ele diz, em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, parece-nos que a regra que ele estabelece e que nós vemos ele seguir em todas as suas orações, porque é curioso que em todas as orações ele dirige sempre ao Pai, não é? Vermos aqui também, e agora quero que vocês reparem na única exceção que eu encontro, que é na 1 Timóteo 1:12, e esta exceção não deixa de ser uma exceção. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo 1:12, é a única exceção que eu encontro aqui nas Escrituras e que pode permitir que um crente que se dirija ao Senhor Jesus Cristo não está proibido de o fazer, porque Paulo fê-lo. Só temos uma vez, mas ele fê-lo. De qualquer das maneiras, parece-me que a norma normal nas orações é dirigir sempre as orações ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é claro, ele é muito claro nas Escrituras. Agora, quando chegamos a 1 Timóteo 1:12, lemos assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele, nesta situação aqui, específica, que ele está a dar testemunho, do Evangelho que lhe foi confiado, não é? Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. A mim que antes fui blasfemo, etc. E eu dou graças ao Senhor. Portanto, não é errado dirigir-nos ao Senhor. Por esta passagem, vejo aqui uma abertura que permite isso. Tirando esta passagem, eu não conheço mais nenhuma, não sei se algum de vocês conhece, eu não conheço mais nenhuma. Mas, portanto, a regra é aquela, normalmente devemos orar ao Pai, é esse o ensino. Não está errado orar ao Senhor Jesus Cristo, não está errado dirigir-nos orações ao Espírito Santo. Não temos base bíblica para o podermos fazer. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, salvaguardando que isto não tem nada a ver com o facto do Espírito Santo ser Deus, porque Ele é Deus. Só que Deus tem ordem, e a ordem que Ele estabeleceu foi esta. E depois de ter dito isto, vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Colossenses 1, versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você sabe qual o sinal de crescimento espiritual? Qual o sinal da sua maturidade cristã? Bom, quando éramos pequenos aqui em casa, os nossos filhos, vendo filmes, pegamos também a mania de riscar na parede o tamanho das crianças. Quando estavam pequenos, passava alguns meses, íamos medir e ficava aquela ansiedade de saber se eu cresci tanto neste mês ou no outro, e no final do ano tinha um tanto de diferença. Assim medíamos o crescimento das crianças. Bom, mas como vamos medir o crescimento na vida espiritual? No verso 11 e 12, nós encontramos 4 evidências do poder de Deus na vida do cristão: perseverança, longanimidade, alegria e gratidão. Bom, perseverança e longanimidade já nos diz que são poder de Deus para enfrentarmos tribulação. Mas esquecemos que a alegria e a gratidão também fazem parte deste poder de Deus para enfrentarmos as adversidades da vida, a tribulação. O cristão cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5, de 18 a 20, mostra e evidencia a alegria de uma vida cheia do Espírito Santo e de gratidão a Deus, que nos dá este poder para vivermos a vida cristã. Agora, quando perdemos a alegria, quando perdemos este entusiasmo, começamos a nos queixar, a murmurar e, o pior, a fazermos críticas a tudo e a todos. Vivemos vidas azedas porque perdemos aquele pleno poder de Deus que nos dá através do Espírito Santo. Ações de graça é algo que permeia a carta, a epístola aos Colossenses. Todos os capítulos mostram a preocupação de Paulo em ensinar a sermos gratos a Deus. E isto
E isto mostra cada vez mais a nossa maturidade na vida cristã. A ação de graça pela igreja já começa no primeiro versículo, verso 3 do primeiro capítulo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orando pedindo crescimento espiritual, orando pedindo por ação de graça, por gratidão. Verso 12 que lemos agora, dando graças ao Pai. A vida cristã deve ser abundante em ações de graça. Um dos sinais de crescimento espiritual, no estudo pessoal da palavra de Deus, é quando estamos cheios de gratidão. Capítulo 3 de Colossenses, vamos chegar lá ainda. No verso 16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nossas orações devem ser incluídas sempre ações de graça. Capítulo 4, no verso 2, nos mostra isso. Perceba que em Mateus 6, verso 9, quando o Senhor Jesus ensina a oração, conhecida como oração do Pai Nosso, não está incluído ali ação de graça. Por que será? Bom, esse é um tema que eu sei que os irmãos saberão explorar e estudar com mais profundidade. Este assunto também de gratidão, dando graças a Deus, temos ainda muito a dizer e a nos aprofundarmos nele. O cristão cheio do Espírito, portanto, para terminarmos, cheio da palavra, vigilante em oração, demonstra o seu crescimento, o seu desenvolvimento na vida espiritual, por meio de uma atitude de apreciação e de gratidão. Você já agradeceu a Deus por tudo e por todos? Ou continua azedo e criticando? Agradecemos a Deus tanto pelo sol como pela chuva. Ambos são criações de Deus. E em tudo Deus tem um propósito e um plano. Assim também é na nossa vida. Ele cria situações e nada podemos com isso reclamar. Muito pelo contrário, reconhecer a utilidade tanto do sol, da chuva, assim também na vida espiritual. Deus tem propósito em tudo. Portanto, vamos dar graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, pela minha vida. E eu tenho gratidão por esta igreja. Amém. Capítulo 1, versículo 12. Vocês em que versículo é que estão no vosso estúdio? No 9. Ainda não chegaram lá a este. Versículo 12. Ele diz assim o apóstolo 9, versículo 9. Por esta razão, o versículo onde vocês estáis, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, cá está, dando graças ao Pai, está na continuidade, faz parte, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança nos santos da luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dando graças ao Pai que nos fez capazes de participar da herança nos santos da luz. Dando graças. Uma das coisas que o apóstolo Paulo estava a dizer a estes crentes é que era da vontade de Deus, porque já vimos que é da vontade de Deus que nós demos graças por tudo, era da vontade de Deus que eles dessem graças pela sua salvação. Temos por hábito dar graças a Deus pela nossa salvação. Dando graças ao Pai que nos fez capazes, que nos libertou. Dar graças pela nossa salvação. Damos graças pela nossa salvação porquê? Damos graças pela nossa salvação, em primeiro lugar, meus irmãos, da mesma forma que damos graças pela comida que vamos comer ao almoço. Porquê? Em primeiro lugar,
Porque enquanto temos comida, há milhões de pessoas que não têm a comida. Não é? E a salvação está a ser anunciada e tem sido anunciada em todas as gerações, a milhões e bilhões de pessoas. E sendo eu de uma família, que é composta nas várias gerações por 70 ou 80 pessoas da minha família, estão a entender? Porque aqui no meio desses 70 ou 80, o Senhor me deu a graça da salvação e eles não? Porque é que eu sou salvo e eles não? Porque é que eu, quando me converti, eu fui ouvir a palavra de Deus, éramos 4 rapazes, 2 convertemos-nos no dia seguinte, ou um converteu-se no mesmo dia, que era o irmão José Maria, vocês conhecem, e eu converti-me no dia seguinte. E os outros 2, durante algum tempo, um andou connosco e dias que fez profissão de fé, eu não sei. Passado uns anos, ele foi, que era o Manel, lembra-se daquele rapaz alto. Por acaso ainda tenho que ir falar com ele, que ele ligou-me para o meu irmão e disse que queria estar comigo. E eu raramente me lembro dele, e eu tenho que ir procurá-lo. Até porque eu também quero falar da fé, e abraçá-lo e tudo isso. E eu mando-lhe um abraço. Mas sabem uma coisa? Há um deles, que quando eu vou pregar lá à igreja onde me converti, em São João da Madeira, ao centro, ele está lá. Nos cultos. Mas ele ainda não se converteu. Era o Aníbal. Houve um irmão dele, que foi o irmão dele que nos convidou para levarmos a Cristo, o António, continua no liceu, lembras-te, que já faleceu. Por sua vez levou o outro, que foi o irmão, o Filipe, que também era contínuo. Mas foi esse António que nos levou lá. Durante a minha juventude, tantos e tantos foram ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas, os que estão aqui desde o início da igreja na Quinta do Conde, começou lá embaixo em Amora, quantas dezenas, se não centenas de pessoas já passaram cá? Quantos vieram e ficou um ou outro e muitos foram embora porque não se converteram? Porquê é que eu hei de ser um privilegiado em ter a salvação e os outros? Estão a perceber porque é que nós devemos dar graças a Deus? Porque é que Paulo diz, dando graças ao Pai? Eu estou a ver Paulo dizer ao Senhor todos os dias, obrigado Deus porque tu me salvaste. Porque eu era um miserável. Não é? Então nós devemos dar graças a Deus pela nossa salvação, meus irmãos. Porque Deus nos deu a graça e o privilégio de sermos salvos. Noutra parte ele diz assim, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ela é para todos. A salvação é para todos. Mas também diz lá que a justiça de Deus é para todos, Romanos. A justiça é para todos, mas ela só está sobre os que creem. E é a palavra de Deus que nós ouvimos e em nós não há fé para crer na palavra de Deus. Em nós há fé para crer em tudo, menos na palavra de Deus. O que gera em nós a fé para crer na palavra de Deus e no Evangelho é o Evangelho. E uns ouvem o Evangelho e ele gera fé neles. E noutros não gera. Então Deus agraciou-me com a bênção de eu ouvir a sua palavra, ela ter gerado a mim fé para crer nela. Então eu dou graças a Deus pela minha salvação. Que era isso que Paulo queria que eles dessem. Dando graças ao Pai, que vos fez capazes, idóneos. Fui Ele que fez tudo para que vós agora possais andar na luz e estar no reino da luz e herdar a glória. Entendem? É da vontade de Deus que nós, diz Ele aqui a estes crentes, é da vontade de Deus que nós darmos graças a Deus pela nossa salvação.